Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje eu trago-vos aqui um motor tubular que vocês podem aplicar nas vossas persianas ou stores, tipicamente conhecidos mais como blackouts, ok? Não quer dizer que sejam propriamente blackouts no sentido de cortar a luz, mas as típicas persianas de rolo que vocês muitas vezes abrem e fecham, na maior parte das vezes, com um fio, ok? Portanto, puxam um lado do fio, a persiana, o rolo enrola e sobe, portanto abre, ou então no sentido inverso vai fechar. Com este motor tubular da Zemismart, a quem eu desde já agradeço por me terem enviado para que eu vos possa mostrar aí para casa, com este motor vocês conseguem obviamente automatizar esses stores, vamos lhe chamar stores ou persianas, vocês percebem o que eu estou a dizer, vocês conseguem então automatizá-los de forma bastante simples e bastante prática. Eu arrisco-me a dizer que aqui o único senão é mesmo as ligações e a alimentação deste motor, ok? Pode nem sempre ser prático levar corrente para junto destas persianas, destes stores, mas obviamente isso é algo que vocês têm que verificar se aí em vossa casa é aplicável, ok? Portanto, o motor tubular que eu vou apresentar hoje é um motor Wi-Fi que já suporta Matter, ok? Portanto, podem adicioná-lo diretamente à Apple Home, à Alexa, à Google Home, portanto a todas essas plataformas que também já suportam o protocolo Matter, ok? A Zemismart, e na descrição vão estar também links para eles, têm também versões deste motor tubular idênticas, mas que são Wi-Fi, mas que não têm o protocolo Matter, portanto versão Wi-Fi, e têm também versão Zigbee, ok? São idênticas nas ligações e no funcionamento, simplesmente diferem na ligação sem fios, digamos assim. Wi-Fi, Zigbee, e esta versão que é mais recente é Wi-Fi com suporte a protocolo Matter, ok? Portanto, o que é que vem então na caixa? Temos, obviamente, o nosso motor, ok? Ele vai encaixar, portanto, vão colocar este motor dentro do tubo. Esta parte aqui roda e, ao rodar, vai rodar todo o cilindro e é o que vai fazer então com que o store abra ou feche, ok? Aqui temos os receptores do comando manual que eu já vou mostrar e o receptor Wi-Fi, e temos então a alimentação. A alimentação deste motor é a alimentação normal, tensão 220, ok? É só ligarem obviamente a uma tomada diretamente. A uma tomada, ou se tiverem um ponto de corrente perto do sítio onde vão instalar este motor, ligam aqui diretamente. Portanto, têm que ligar a fase e o neutro, ok? Aqui é que de facto têm que adaptar consoante o que tenham disponível aí em vossa casa. Portanto, este motor encaixa de um dos lados da vossa persiana e obviamente que os fios vocês vão ter que os encaminhar por onde der mais jeito, ok? Se o motor ficar do lado da parede, no limite da janela, talvez seja mais fácil logo encaminhar e esconder os fios na parede. Se por acaso têm, por exemplo, dois rolos e o encaixe calha a meio da janela, já é mais chato porque para baixo já vai ser a janela, têm sempre que se calhar encaminhar para cima para algum bocado de parede que possam ter, ou diretamente pelo teto. Se as persianas estiverem encostadas ao teto, pode ser uma boa solução porque este fio vai logo pelo teto e se calhar conseguem de alguma forma disfarçá-lo ou escondê-lo. Desse aí, obviamente não há volta a dar, o motor precisa de alimentação, as antenas Wi-Fi, Zigbee, o que seja, também são necessárias, portanto, aí têm que avaliar, no vosso caso, a melhor forma de instalar aqui este motor tubular. No caso deste modelo em específico, ele suporta stores que tenham um diâmetro de 37 mm, ok? Isto porque esta peça aqui tem 35 mm e, portanto, para não ficar completamente justa e ter uma pequena folga, uma pequena margem, a Zemismart anuncia que este motor é compatível com tubagem de 37 mm. Portanto, se estiverem interessados em adquirir algum destes motores tubulares, verifiquem sempre para que diâmetro é que eles são indicados e verifiquem obviamente o diâmetro interno do tubo dos vossos stores, ok? Portanto, tal como eu estava a dizer, na caixa vem obviamente o motor, temos também o manual de instruções e instalação, vem em inglês, bastante completo e bastante detalhado. Depois temos o comando remoto, não é estritamente obrigatório que vocês usem apenas uma assistente ou a aplicação para controlar os stores. Claro que é o mais fácil, porque vocês na plataforma onde integrarem este store conseguem criar automações, conseguem criar cenários e as vossas persianas, os vossos blackouts abrem e fecham automaticamente, portanto é o mais simples.
No entanto, caso aí em vossa casa tenham alguém que não esteja tão à vontade com estas novas tecnologias, podem usar o típico controle remoto, ok? Usando aqui estas teclas de atalho rápido, ele salta logo para aberto a 70%, 75%, 50% e 20%, 25%. E depois tem obviamente os botões de abrir, parar, fechar, etc. Este comando é um comando RF, ok? Portanto não é infravermelhos, é um comando que funciona por radiofrequência. Vem também já com um suporte, caso queiram aplicar este suporte na parede, o comando encaixa aqui na perfeição. Trazem também já fita dupla face para colarem o suporte, é o suficiente para segurar o comando. Ainda assim, também vem incluído 2 parafusos e 2 buchas, caso vocês queiram aplicar o suporte mesmo aparafusado à parede. Eu acho que é um bocadinho exagerado, porque o comando é muito leve. Qualquer fita dupla face vai segurar bem este suporte. No entanto, caso queiram ter a certeza que ele não vai sair, podem sempre furar a parede e aparafusar. E além disso, ele traz também os suportes laterais, caso vocês precisem para aplicar o vosso blackout. Em princípio, não devem precisar, pelo menos para um dos lados, porque num dos lados vocês não vão mexer no vosso blackout, ok? Podem eventualmente ter que adaptar um dos lados, porque é o lado onde o motor vai encaixar, ok? Ele tem aqui estas estrias que vão encaixar aqui nesta parte. Portanto, vocês colocam isto na parede e o motor vai encaixar, ok? Portanto, pode ficar assim ou até o podem rodar para melhor orientar os fios, por exemplo, podem colocá-los com os fios para cima e ele fica desta forma e vocês encaminham os fios da forma que vos der mais jeito. No entanto, caso eventualmente o vosso blackout até já tenha um encaixe que seja compatível com este motor, a título de exemplo, eu tenho aqui blackouts no meu escritório, que vai ser onde eu vou encaixar isto, cujo suporte é compatível, portanto eu não tive que alterar sequer os suportes do blackout, ok? Passando a publicidade, são blackouts do IKEA, portanto o encaixe que os meus blackouts usam por defeito consegue encaixar aqui, ok? Portanto este tubo vai encaixar num dos lados, no outro lado o encaixe é o mesmo que o blackout já tem, portanto em princípio não têm que mexer. Ainda assim a Zemismart inclui no kit as duas pontas, caso tenham necessidade de alterar os dois lados, caso por exemplo um dos encaixes do vosso blackout tenha um fio e queiram remover o fio de todo. Tipicamente o encaixe tem acoplado o mecanismo do fio que faz o rolo rodar. E dessa forma, ao retirarem esse mecanismo, ficam sem um encaixe para colocar no suporte. Dessa forma, a Zemismart dá-vos um encaixe novo, se quiserem colocam na outra ponta do vosso blackout e depois têm então aqui o outro lado, o outro suporte para encaixar e ficam com o blackout instalado da mesma maneira que tinham. Estes suportes, mesmo a nível de furação e tamanho, daquilo que eu vi, são relativamente standard, ok? Portanto, em princípio, caso até tenham que fazer alguma troca, a furação que já têm deverá ser compatível. No entanto, todas as informações estão no link do produto. Se quiserem mais alguns detalhes sobre os suportes e as medidas, conseguem lá encontrar para verificar se têm que fazer muitas adaptações aí na vossa Smart Home para terem os vossos blackouts inteligentes, ok? Portanto, isto é o que vem na embalagem. A nível de configuração é muito simples. Ele tem aqui um botão de configuração. Vocês carregam aqui 3 vezes seguidas e o motor vai dar sinal que está em modo de emparelhamento. Através de Matter têm que fazer o scan ao QR Code ou colocar o número próprio Matter do Store. Esse número e esse código estão aqui no receptor Wi-Fi e no manual tem também uma etiqueta própria, obviamente associada a cada um dos motores. Caso por alguma razão percam uma das etiquetas, têm sempre outra de segurança para garantir que a qualquer momento conseguem sempre adicionar aqui este motor às vossas plataformas. Dito isto, eu vou fazer aqui as ligações de forma simulada, vou ligar aqui este motor nesta tomada, ok? Tal como eu referi, vocês podem alimentá-lo diretamente numa tomada ou numa caixa de derivação, num ponto de eletricidade que tenham onde consigam ligar este motor. Portanto, eu vou ligá-lo aqui nesta tomada para vos mostrar o processo de adição à plataforma e para vos mostrar que ele está aqui a funcionar, para vocês verem o motor a rodar, e depois vou colocá-lo então no meu blackout e depois mostro-vos obviamente todo o seu funcionamento. Ora bem, já tenho então aqui o meu motor alimentado, ok? Eu liguei aqui nesta ponta de fio que vai ligar
na tomada, ok? E portanto vou agora fazer a adição do motor em duas plataformas. Vou usar, para vocês verem que tanto funciona numa como noutra, vou usar a Apple Home e também a Alexa, ok? Portanto vou-vos mostrar o processo de adição. Uma dica que eu quero deixar desde já, aliás duas dicas que quero deixar desde já pelos testes que fiz. Muitas vezes quando vocês tentam adicionar e dá erro, mesmo após fazerem factory reset, etc., por vezes podem ter dificuldades ao adicionar novamente nessas plataformas. O que eu descobri, que é uma coisa básica, mas a gente nem sempre se lembra, principalmente porque eu fazia factory reset e depois eu não conseguia adicionar o motor às plataformas, é uma coisa tão simples como desligar da corrente e tornar a ligar, ok? É normal pensar-se que depois de um factory reset isto não fosse necessário, mas pelo menos no caso deste motor, ok? Portanto, se por alguma razão estiverem com dificuldades a adicionar ou já tiverem adicionado e por alguma razão removeram e têm que adicionar de novo, desliguem da corrente, tornem a ligar, coloquem novamente em modo de emparelhamento e já deverá funcionar, ok? Outra coisa é, quando vocês adicionam este motor diretamente às plataformas, não vão conseguir controlar. Aparece-vos a barra para vocês mexerem, como já vão ver a seguir, mas não conseguem controlar, ele simplesmente não tem reação. Porquê? Porque vocês têm que fazer primeiro a calibração usando o comando remoto, ok? Portanto, vocês vão sempre precisar de usar aqui este comando, têm que fazer o processo de calibração que vem descrito no manual, ok? Mas é muito fácil, vocês quando instalam o motor, vêm ao comando, ok? Eu vou fazer aqui, vou simular aqui o processo para vocês perceberem, mas no manual está tudo descrito, até porque isto pode variar de motor para motor, mas vocês instalam o motor, alimentam-no, ok? E depois, antes de mais nada, para fazer o emparelhamento com o comando, carregam uma vez no botão de emparelhamento e depois uma vez aqui em cima, ok? E o comando fica emparelhado. Eu depois já mostro o processo. Para depois fazerem a calibração, mais uma vez, leiam sempre os manuais, isto pode diferir, mas para fazerem a calibração deste, o que é que têm que fazer? Abrem aqui a tampa, têm aqui um pequeno botão. Vocês carregam no botão de abrir, isto tem que ser feito nesta ordem, têm que calibrar o limite superior, o limite inferior e o limite do meio. Portanto, vocês carregam aqui, a vossa persiana, o vosso blackout vai abrir e quando chegar ao ponto em que vocês querem parar em cima, carregam no stop para parar e depois carregam neste botão, vai ficar a luz fixa acesa e carregam novamente em cima para confirmar. E isto guarda a posição totalmente aberto. Depois fazem exatamente a mesma coisa para fechado. Carregam no botão de fechar, esperam que o blackout chegue até à posição de fechado, carregam para parar, ok? Depois carregam neste botão de configuração e depois novamente no botão de fechar para ele gravar. E desta forma definem os limites superior, inferior e o limite do meio. E só assim é que depois na aplicação a plataforma vai então apanhar estas três posições que são configuradas diretamente no motor usando o comando, ok? Portanto, isto é muito importante. Pelo menos com este motor têm que fazer esta calibração primeiro para que depois na plataforma tudo funcione sem qualquer problema. Mas eu vou agora ligar a eletricidade e já vos mostro aqui o processo em funcionamento e a adição na plataforma e o motor aqui a rodar para vocês verem que ele está a funcionar. Ora bem, antes de mais vamos então emparelhar o comando remoto. Carregar uma vez no botão de configuração, o motor vai reagir e depois carregam no botão de cima, ok? Carregamos e neste momento ele já está configurado. Se eu carregar aqui, como podem ver, ele já está a andar, eu posso parar e agora carregando no botão inverso, ele vai andar obviamente na direção contrária, ok? Se eu carregar num destes três botões, nada acontece porque ele ainda não está calibrado. Eu fiz-lhe factory reset após todos os testes que já fiz com ele e, portanto, neste momento ele não tem calibração. Vamos então fazer aqui rapidamente o processo de calibração, obviamente simulado, mas é mais fácil de eu mostrar-vos aqui do que já instalado, obviamente, o motor no blackout, mas claro que vocês têm que fazer este processo já com o motor instalado porque têm que ver, obviamente, quais é que são os limites da vossa cortina, do vosso blackout. Tal como eu referi, temos que fazer este processo
primeiro começando pelo limite superior, depois o limite inferior. Por isso, vamos começar com a tecla de cima para abrir, carregamos, o motor vai então começar a abrir, ok? E vocês veem, obviamente, até onde é que o blackout vai e qual é que é o vosso limite superior, ok? Quando virem que chega a esse ponto, carregam no stop, o botão de stop, e agora carregamos então aqui no botão de definição. Ao fazermos isso, a luz fica fixa, carregamos no botão de abrir novamente e reparem que ele mexe duas vezes para confirmar. O limite superior está guardado, vamos configurar o limite inferior. Fazemos o mesmo, mas com a tecla de fechar, obviamente. Carregamos para fechar, deixamos agora então o blackout fechar, portanto para ficar na posição de completamente fechado, ok? E quando chegarmos a essa posição fazemos exatamente a mesma coisa. Deixamos então o blackout fechar, estou aqui a dar alguns segundos para termos margem. Vamos supor que seria aqui, fazemos o stop, carregamos no botão de definição, luz fixa, carregamos novamente e ele confirma. Portanto, o limite inferior está guardado também. E neste momento, se usarmos aqui um destes três botões, o motor já irá para a posição correta. Portanto, se eu carregar aqui em baixo, ele já vai fechar totalmente. Se eu carregar para abrir, ele já vai ficar a abrir. Podem, obviamente, parar a qualquer momento. E se carregarmos no meio, ele volta para a posição intermédia, obviamente. Portanto, isto depende, obviamente, da calibração. Aqui, possivelmente, o curso poderá ter ficado um pouco curto, mas dá para perceber que está tudo a funcionar. Tem também aqui estes dois botões que servem para vocês andarem com a persiana um bocadinho de cada vez, ok? Estes botões aqui, ela vai sempre abrir e fechar na totalidade. Se carregarem nestes botões de baixo, ela anda só um bocadinho, pode-vos dar jeito para acertar na posição exata que querem a persiana. Agora que temos a calibração feita, já conseguimos então adicionar na plataforma. Podem adicionar também na plataforma em primeiro lugar e fazer a calibração depois, é igual. Eu acho que faz mais sentido fazer em primeira a calibração, porque assim depois, quando adicionarem à plataforma, ela já vai estar completamente calibrada. E já vos vou mostrar então a adição na Apple Home, e depois, estando adicionada na Apple Home, a partir da Apple Home conseguem criar um código para adicionar também na Alexa, ou se fizessem o inverso, se adicionassem primeiro na Alexa e depois criassem um código, podiam também depois adicionar na Apple Home. No entanto, pelos testes que fiz, resultou sempre melhor adicionar primeiro na Apple Home e depois na Alexa. Isto obviamente porque eu quero vos mostrar o funcionamento nas duas plataformas. Caso vocês só vão usar uma delas, ou a Google Home, ou SmartThings, etc., obviamente basta irem diretamente só à plataforma onde querem adicionar esta cortina. Não têm que obviamente adicioná-la em várias. Eu só a fiz para vos mostrar obviamente que ela está a funcionar em várias plataformas. Portanto, vamos lá. Ora bem, já deverão estar aí então a ver o ecrã do meu telefone. Eu estou aqui na plataforma Apple Home, vamos adicionar aqui um acessório. Agora fazemos o scan ao código, ele detecta logo como persiana, adicionamos, ok? E agora é só aguardar e seguir eventuais perguntas que a plataforma possa colocar. Portanto, é uma questão de aguardar que a configuração seja feita. A plataforma vai ligar o motor à vossa rede Wi-Fi, portanto à rede Wi-Fi que esteja configurada no telefone que vocês estão a usar, e a partir daí elas ficam disponíveis para serem usadas. Portanto, vamos aguardar e quando isto avançar eu já mostro. Possivelmente para vocês vai ser mais rápido, para mim é cerca de um minuto e meio. Ok? Já está adicionado, ele pede-nos a localização, obviamente que isto varia de plataforma para plataforma, ok? Eu vou dizer que está aqui no escritório, vou manter o nome de origem, ok? Vocês podem dar o nome que quiserem. Aqui no caso da Apple Home, ele até já vos sugere automações, neste caso uma automação para quando vocês saem de casa automaticamente as persianas iriam fechar. Eu não vou ligar isso para já. Fazemos continuar e agora confirmamos e está tudo configurado. Neste momento já temos então ali a nossa persiana, portanto o nosso motor. Basta entrar aqui e nós conseguimos então fazer o controle do nosso motor, ok? Portanto, conseguimos ver que ele está aqui a funcionar. Obviamente que aqui a rotação será simulada, mas como podem ver, temos por exemplo 53%, eu vou mexer e como veem o motor mexe e reage de imediato, ok? Obviamente que calibrado no sítio ele vai ficar na posição certa. Agora, como o protocolo Matter permite que vocês adicionem os dispositivos Matter em várias plataformas, como é que vocês conseguem fazer isto? Se vocês colocarem
os dispositivos em modo de emparelhamento, por norma eles vão desemparelhar da plataforma onde estão. Isto tipicamente não é um problema porque a maior parte das pessoas irá usar apenas uma plataforma para agregar todos estes dispositivos. No entanto, se por acaso quiserem adicionar em mais que uma plataforma, eu aproveito e mostro-vos já como é que isso se faz. Vem às definições, ok? E aqui em baixo tem uma opção de Turn on Pairing Mode, portanto ligar o modo de emparelhamento, mas o modo de emparelhamento vai ligar sem que seja removido da Apple Home, ok? E o mesmo podia ser feito ao contrário, podíamos ir à Alexa e na Alexa temos uma opção para adicionar em outras plataformas, mas tal como eu referi, para mim funcionou melhor adicionar primeiro aqui e depois na Alexa do que vice-versa. No entanto, adicionar diretamente na Alexa sem qualquer tipo de problema. Mas vou-vos dar aqui o exemplo, fazemos aqui o Turn on Pairing Mode e ele vai gerar um código. Este código é único e momentâneo. Fazem o copy code, portanto copiam o código, vão à Alexa, vão aqui à parte de adicionar dispositivos, fazemos aqui o mais, Add Device e reparem que temos aqui já nos dispositivos encontrados a nossa cortina. É só clicarmos ali, selecionamos, fazemos então o seguinte. Ele está-nos a perguntar se o nosso dispositivo tem um logotipo Matter, nós dizemos que sim, e agora não fazemos o scan ao código QR, mas inserimos um código numérico. Fazemos o Enter Code. Este código não é o código que está por defeito no equipamento, é o código gerado pela Apple Home para adicionar aqui, ok? É um código diferente. E agora todo o processo de adição na Alexa está também então a replicar-se e ela vai ser adicionada também aqui na Alexa. Mais uma vez, para vocês se calhar vão ser uns segundos, para mim é cerca de um minuto e meio, é o tempo que isto tudo demora a puxar as informações do dispositivo e a adicionar aqui na plataforma. A Alexa já encontrou a cortina e adicionou-a nos meus dispositivos. Fazemos o seguinte, vamos aqui aos dispositivos encontrados e não sei porquê, até porque eu não defini nenhum nome, mas aqui na Alexa ela surge como primeira persiana. Portanto, se não identificarem o dispositivo logo à primeira, tentem ir ver nos dispositivos encontrados recentes ou procurem um novo que não estivesse lá, ok? Eu até vou mudar aqui já o nome para não nos confundirmos, vou colocar aqui Zemi Smart Matter, ok? Que assim já sabemos que se trata deste motor. Confirmamos e agora temos então aqui a nossa persiana pronta a ser controlada também pela Alexa, manualmente ou através de rotinas, obviamente. Portanto, temos aqui também a barra, eu vou mexer na barra e, como podem ver, a persiana está a funcionar, ok? Com base, nunca esquecendo, na calibração manual que vocês fizeram com o comando, ok? Portanto, podemos abrir tudo, podemos fechar e dessa forma temos então o nosso motor configurado e adicionado nas plataformas Apple Home, Alexa, relembrando que obviamente não têm que adicionar a várias, podem usar só uma, Apple Home, Alexa, Google Home, SmartThings, estas são as principais, portanto é uma questão de escolha e de usarem naquela que mais vos agradar. Eu agora vou colocar aqui o motor na persiana para vos mostrar então que tudo está a funcionar corretamente. Ora bem, como podem ver, já tenho então ali o nosso motor instalado aqui no meu blackout, ok? Obviamente, tal como eu referi no início do vídeo, aqui a questão dos fios é algo que vocês têm que ver. Por exemplo, aqui no meu caso, o blackout da direita fica a meio da janela, portanto eu, se quiser manter este motor aqui, tenho que talvez encaminhar este fio não para baixo, mas sim para cima, na direção do teto e passá-lo por ali, mas obviamente isso já fica então ao critério de cada um. E neste momento já temos então o nosso motor instalado. Uma questão que eu não referi, este motor está preparado para uma força de até 4 kg, ok? Portanto têm que ver se os vossos blackouts não oferecem resistência a mais que depois possa danificar o motor. Mas portanto, se quisermos então selecionar aqui a opção para abrir, conseguimos ver então que o blackout está a abrir, podemos obviamente parar e podemos fechar, ok? O meu blackout eu julgo que não seja dos melhores para este tipo de motores, ok? Porque eu acho que é um blackout muito compacto e algo pesado e parece-me que o motor faz alguma força para trabalhar. No entanto, eu já tive o motor instalado aqui cerca de 2 ou 3 dias e
sem problema, sempre a abrir pelo menos uma vez por dia, mas eu até fazia por abrir mais vezes, precisamente para ver a resistência do motor, e ele resiste, portanto, sempre sem problema. No entanto, quando está quase a fechar, eu noto que ele de facto faz um bocadinho de força, mas abre e fecha sem problema. A partir do momento em que passa sensivelmente o meio da janela, como já começa a ficar mais liberto a nível de peso no tubo, já se nota que o motor flui muito mais livremente e muito mais rápido até. Só aqui para terem uma ideia da velocidade de fecho do motor, okay? Aqui é sensivelmente o meio da janela, ele já começa a acelerar um bocadinho. Agora, invertendo aqui a direção, já se nota que ele de facto é um pouco mais lento. Portanto, isto é algo que podem também ter em consideração. Acho que ilustrou aqui bem então o funcionamento do motor, ok? A nível da instalação não tem nada que saber, até porque pode variar de blackout para blackout. Tipicamente os blackouts têm sempre uma tampa na ponta, portanto é só tirarem e literalmente inserirem o motor, ok? A nível do funcionamento e da rapidez e da velocidade, tal como eu referi, não é um motor rápido, ok? E essencialmente do meio da persiana para cima, não é que o note em esforço, mas note que ele faz de facto um pouco de força para conseguir fechar todo o blackout. Mas como eu referi, o tecido do meu blackout é bastante grosso, é um tecido meio plástico vinil, ok? Portanto é um tecido que será pesado e eu acredito que isso possa também ter alguma influência. Um blackout que tenha um tecido mais leve não deverá ter problemas com mobilidade, ok? Além disso, o meu blackout não é um blackout de fio, é um blackout que tem uma pequena manivela que a gente empurra e puxa e ele abre e fecha, e eu acredito que isso também gere mais resistência do que seria expectável, ok? Os meus blackouts de facto podem não ser 100% recomendados para estes motores. No entanto, como eu referi, do meio para baixo noto que não há qualquer tipo de resistência, porque obviamente já não tem tanto tecido a fazer peso no tubo e já fecha o blackout de forma mais rápida e mais solta, digamos assim. Obviamente que isto eu não vos consigo garantir, nem vos consigo recomendar nenhum tipo de blackout que seja mais ou menos indicado. As únicas recomendações que eu vos posso dar é o tecido, no meu caso é espécie de vinil, é capaz de ser um tecido que é um bocadinho mais pesado e que gera mais resistência, e o tipo de blackout, se for o típico blackout com um fio em que vocês puxam de um lado e abre e puxam do outro e ele fecha, não deverão ter qualquer problema, porque esse tipo de blackout não gera resistência nestas situações. O que podem fazer também é, obviamente, remover por completo os sistemas de controlo do blackout e, dessa forma, o tubo fica completamente solto, apenas a ser controlado pelo motor, e dessa forma o blackout vai abrir e fechar de forma mais livre, ok? Em todo o caso, a Zemismart tem diversos modelos de motor e alguns deles têm mais força, suportam blackouts mais pesados, portanto também pode ser uma opção verificarem qual é que será o mais adequado para vocês. Os links para alguns deles vão estar na descrição, portanto, como sempre, passem lá para terem acesso a todas as informações. Na dúvida, contactem a Zemismart, que eles certeza também vos ajudam a escolher o melhor motor para o vosso tipo de blackout. Ficou assim concluir mais um vídeo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Espero que vos ajude a tornar as vossas Smart Home ainda mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.